O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando vedes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Esse evangelho de hoje conclui para nós todo um ensinamento, os ensinamentos que nós tivemos na sequência, profundos, que na verdade nos desafia por dentro a refletirmos até, digamos, a compreensão que nós temos de nós mesmos, das nossas motivações, da nossa vida, do nosso seguimento a Deus. Essas palavras são duras demais, disseram então aquelas pessoas para Jesus. É difícil de escutá-las. Que palavras são essas? Justamente essas palavras que foram sendo ditas para nós ao longo desse capítulo 6 deste Evangelho de João. Quais são elas? Jesus, ele começa aprofundando, uma reflexão, dizendo assim, eu sou o pão da vida. É o que dá, na verdade, a vida ao mundo. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida, o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que vos darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. O que me come viverá por causa de mim, e viverá para sempre. Essas são as palavras que causaram essa reação, esse impacto. Agora vamos refletir sobre o sentido delas, para a gente entender o porquê desta reação. Jesus, evidentemente, meus caros irmãos e irmãs, fala para nós do seu projeto de vida.
nos chama a uma profunda comunhão com Ele, através da Eucaristia. Comer o seu corpo, beber o seu sangue. No primeiro momento aí surgiu até um impacto, uma dificuldade de compreensão. Mas ele foi insistindo, repetindo as palavras, falando de uma outra maneira. E foi deixando claro, primeiro, a questão da Eucaristia. Segundo, o significado desta Eucaristia para as nossas vidas. Permanece em mim e eu permaneço nele. Ou seja, a partir da fé que professamos, a partir dos passos que damos de acolhida a Jesus e ao seu projeto de amor, nós somos chamados a permanecer nele, a imitá-lo, a ser como ele, a acolher os seus ensinamentos. E aí que começa a dificuldade. Ser como Jesus. Fazer o que ele ensinou. Repetir seus gestos. Ter a vida em seu nome. Repetir aquilo que Jesus fez, meus caros irmãos e irmãs, é amar como ele amou. E o amor no sentido concreto, verdadeiro nas nossas vidas. Não é por um acaso, não foi coincidência, que Jesus começou toda essa reflexão mostrando a partilha, a questão dos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, quando se tem a coragem de repartir, quando se tem a coragem de não considerar como sendo meu, o que eu tenho, mas colocando em comum, é a partir daí que eu começo a edificar uma compreensão da proposta de Jesus para as nossas vidas. É concreto, é verdadeiro. Não podemos dizer que permanecemos em Jesus se nós não buscamos viver esse amor. Não podemos dizer que permanecemos em Jesus, que buscamos ser como Ele, se aonde nós estivermos, ou melhor, se onde nós estivermos, não prevalecer essas atitudes de amor. Não houver perdão, não houver compreensão, não houver aceitação, não houver, na verdade, aquele espírito de agregar no amor de Deus. Tem pessoas que onde chega gera divisão, gera discórdia. O amor de Deus não se faz presente na vida dessas pessoas. Elas não estão comungando Cristo Jesus na intensidade daquilo que Ele propõe. Estar com Jesus, permanecer nele, é ter a coragem, inclusive, de muitas vezes abrir mão até da nossa compreensão. Principalmente quando, na maneira de compreendermos, nós não geramos o amor de Deus. Na maneira de compreendermos, nós não agregamos, nós não unimos, nós não levamos a harmonia, nós não levamos a concórdia. E aí, evidentemente, tem alguma coisa de muito errado frente a esta palavra que Jesus está colocando. Concretamente, tem que transformar a própria vida para que, de fato, o projeto de Deus apareça. Tem que ser de Deus em toda a plenitude para estarmos em comunhão com Ele. Comungar seu corpo e sangue. Querer, de fato, ter esta comunhão. Muito se fala em adorar, né? Muito se fala em adorar o próprio Deus, né? Os magos, né? Lá na Epifania, eles nos ensinaram isso. Eles chegaram para adorar o Rei de Israel. Se prostraram em adoração. Mas muitas vezes a compreensão verdadeira desse sentido de adorar Jesus, mesmo na Eucaristia, às vezes passa muito longe da compreensão daquilo que Jesus propõe. E quando nós não conseguimos transformar
a nossa vida, as nossas atitudes, verdadeiramente nesta palavra, nós, na verdade, nós não conseguimos estar unidos a Jesus. Dá para entender o impacto naquelas pessoas? Elas entenderam muito bem o que Jesus estava propondo. É interessante que teve alguns lá que foram profundamente coerentes. Isso não é para mim, eu vou para outro lugar. Diante do desafio, eu não vou dar esse passo. A primeira leitura, meus caros irmãos e irmãs, nos mostra um momento na história do povo de Israel, um momento assim muito emblemático. O que estava acontecendo? Esse trecho se chama, um famoso Assembleia de Siquém. Esse que é o termo correto. O povo de Israel, que havia feito toda aquela experiência de libertação do Deus de Israel, Javé, através de Moisés, havia ficado muito tempo no deserto, a ponto de até o próprio Moisés morrer. Josué aí foi escolhido para ser o líder, e nesse contexto eles entram na terra prometida. Alguns exegetas, inclusive, falam que desse grupo de Josué, de todas essas tribos, nem todas fizeram a experiência da libertação do Egito. Algumas até já estavam ali. E foram se agregando nesse período aí do deserto, até se tornar todas essas tribos um só povo. E o que existia de concreto? Enquanto se fez a experiência da libertação do Egito, enquanto se fez a experiência do deserto, eram só eles. E só tinha Deus, Javé. E de repente, quando ele se vê numa nova situação, Josué percebe isso, existiam outros povos. Existiam os deuses pagãos, existiam outras crenças, ou seja, existiam outros caminhos, outras possibilidades. Aí Josué reúne todo mundo e fala assim: olha, nós precisamos tomar uma decisão, todos nós, a quem nós seguiremos? E dependendo aonde a gente segue, o caminho que a gente segue, da onde nós vamos chegar, não é verdade? Se você vai seguir para um lado, você vai chegar do lado de lá. Se você vai seguir para o lado de cá, você vai chegar no outro lado completamente diferente. É isso que Josué está falando. Eu e a minha família, a minha casa, nós queremos ser fiéis a Deus, seguir a Deus, servir a Deus. O que vocês querem fazer da vida de vocês? O que Josué está perguntando é justamente isso. Tem outros caminhos. Aí eles falam assim: não, todos nós vamos seguir a Deus. É mesmo o questionamento que fala Jesus no final desse evangelho, é muito interessante. Olha, a minha proposta é essa: viver o amor de Deus. De uma tal maneira que esse amor transforme a nossa vida. Transforme a maneira de pensar, transforme o nosso agir. Diferente disso, tem tantos outros caminhos, tem tantas outras propostas. Nesse diálogo que nós vimos, desse trecho, Jesus nos ensinava justamente isso. Olha, eu sou o pão da vida. É justo que tenhamos o necessário, mas nós não podemos viver em função de querer ter os bens materiais, somente os bens materiais, colocar isso como a única coisa que nós buscamos, que gastamos o nosso esforço, que gastamos a nossa energia, que gastemos a nossa vida para ter aquilo que achamos que seja necessário, e limitemos a nossa vida a isso. Jesus fala: a vida é muito mais do que isso. A vida é comer o pão que dá sentido para o nosso existir. E o que dá o sentido para a nossa vida é querer conhecer o amor de Deus e vivê-lo concretamente. E a partir do querer viver concretamente de Jesus, comungar meu corpo e sangue na Eucaristia. E Jesus garante a ressurreição, ou seja, a nossa vida não termina pura e simplesmente com a morte, é muito mais que isso.
o sentido pleno, a vida eterna, contemplar Deus face a face no céu. Essas palavras foram consideradas duras. Alguns tiveram a coragem, inclusive, de falar assim: olha, não queremos mais. Aí, a partir daquele momento, muitos não queriam mais seguir Jesus. Aí Jesus pergunta para você: e vocês? O que vocês querem? Ele perguntou para os discípulos, está perguntando para nós. Vocês também querem ir embora? As palavras de Pedro, muito profunda, muito profunda. Pedro diz assim: a quem iremos, Senhor? Ou seja, de fato é um desafio segui-lo. É um desafio porque exige de nós uma transformação profunda da nossa vida. Mas não existe outra possibilidade. Só tu tens palavra de vida eterna. Nós acreditamos, sabemos do desafio. Pelas nossas forças, a gente não consegue. Precisamos a todo momento da graça de Deus. Precisamos querer a graça de Deus. Precisamos querer buscar através da oração, através da Eucaristia, para que nós possamos ter atitudes concretas no nosso dia a dia, que mostrem o amor de Deus. Também não é por um acaso, meus caros irmãos e irmãs, nessa liturgia, que a segunda leitura fala da família. Justamente aí, os desafios que começam a ser vivenciados em família. A leitura fala de solicitude. A leitura fala de um amor profundo, verdadeiro, a unir o casal. Uma busca sincera. O casamento não é uma sociedade. Às vezes parece que é uma sociedade no sentido de uma comunhão de interesses e tal, e se ajeita de acordo com a circunstância. Não, o casamento é muito mais que isso. Casamento é uma comunhão de amor tão profunda, tão sincera, tão verdadeira, que Paulo conclui dizendo assim, olha, que o casal, pegando lá no próprio comecinho da Bíblia, o livro do Gênesis, ele fala assim: seja um só corpo. Um só corpo a gente traduz assim, que seja uma só pessoa, para que não consiga se distinguir aonde que acaba um e aonde que começa o outro. É lógico, para haver essa comunhão profunda no amor, tem que ter renúncia, tem que ter entrega, tem que ter confiança, a solicitude que fala a leitura, o amor que fala a leitura. Tem que ter o projeto de Deus presente na vida e que possa ser sentido e vivenciado no casamento. Que possamos responder para Jesus hoje: Senhor, é a Ti que queremos seguir. Senhor, só Tu tens palavra de vida. Só Tu dá o sentido para a nossa existência. O mundo nos engana. Tu dás para nós a certeza, a segurança, a confiança e a vida eterna. Com essa convicção no coração, nós continuamos a nossa missa, rezando juntos: creio em Deus.